papai, da mamãe. Nós estamos aqui abençoando o pastor Felipe. Nesta tarde, ele já é um homem abençoado e vai nos abençoar com a palavra neste momento. Glória a Deus. Pastor Felipe está com o senhor o microfone. Seja bem-vindo, pastor. É um prazer recebê-lo aqui. A paz do Senhor, Igreja do Avivamento. Glória a Deus, que alegria estar aqui nessa tarde abençoada, juntamente com os irmãos. Eu quero louvar a Deus, em primeiro lugar, pela honra do convite de estar aqui. Pastor Aldenor, que é uma referência para nós, e me senti muito honrado com esse convite. E dizer que é uma alegria estar aqui com os irmãos. Já estive aqui em outra oportunidade, se não me engano, com os jovens aqui, ministrando para os jovens, há algum tempo atrás, a convite do Ismael, acho que está por aqui, está lá atrás, glória a Deus. E é sempre bom voltar aqui, e quero louvar a Deus dessa vez, para estarmos falando de um assunto que é tão importante, né? Sobre família, sobre filhos, sobre aquilo que é a base de uma igreja saudável, uma igreja que é bonita aqui no templo e é feia em casa, ela é só mascarada, ela não é saudável. Então, que bom que nós estamos olhando para esse aspecto. Eu quero louvar a Deus pela vida do Roberto, discípulo ali. É bom que a gente compartilha, pastor. Ele era sua ovelha lá na área 48, agora está com a gente lá na área 139. Está ali, ó. Glória a Deus. Eita glória, olha aí, ó. Que bênção. Está me acompanhando hoje, né? E eu quero louvar a Deus. Oi? O Júnior, pronto. O Júnior. Então, sem mais demoras, o senhor falou que eu tenho até meia-noite, mais ou menos, pastor? Não, tô brincando, viu, irmãos? Não se preocupe que não vai passar de 8 horas, não. Eu quero, sem mais demoras, porque é um assunto que é lógico que nós não temos a pretensão, né, de encerrar esse assunto, mas o máximo que a gente puder passar de entendimento, né, daquilo que a palavra diz, eu quero passar nesse tempo que eu tenho aqui, nessa tarde com os irmãos. E eu quero iniciar fazendo uma oração, pode ser? Você ora comigo? Amém? Eu vou pedir para você ficar de pé, tá bom? Eu não sei quanto tempo o pastor já estava ministrando aqui, mas quem sabe o sono pegou aí em alguém, né? Quem sabe o sono já está em alguém, então aproveita agora sim para dar uma esticada, amém? Dá uma esticada aí, vamos mandar o cansaço embora, tá bom? Para que a gente possa ter o máximo de aproveitamento, tá bom? Pastor, eu vou pedir licença e eu vou descer aqui para perto de vocês. Eu quero estar mais perto aqui. A gente vai andar um pouquinho aqui e falar um pouco mais de perto, amém? Vamos orar? Pai bendito, eu quero te louvar, Senhor, por estarmos aqui nessa tarde. A tua palavra nos declara que o povo perece porque lhe falta conhecimento. E eu quero louvar a Deus porque aqui na área 60, o povo, Senhor, o teu povo está em busca desse conhecimento, para que não venhamos perecer, para que possamos prosperar, Senhor, na nossa família, para que possamos, Senhor, ter famílias cada vez mais saudáveis, Pai. Este seminário de homens e mulheres, ó Pai querido, que tu tens colocado no coração dos pastores, ó Pai querido, desta área, ó Deus, que tu venha, Senhor, ó Deus, prosperar esse desejo no seu coração, de ter, Senhor, cada vez mais famílias fortes. Assim, Senhor, nós ministramos
assim nós profetizamos, ó Deus, e declaramos, Senhor, que a nossa família te pertence. Declaramos, Senhor, que viveremos cada dia mais um novo tempo na nossa família. Derrama um avivamento sobre a nossa família. Derrama um avivamento sobre os nossos filhos. Nós declaramos, Senhor, a tua palavra sobre os nossos filhos, que eles não são para perturbação, antes eles são semente bendita do Senhor. Nós declaramos nessa tarde esta palavra, Senhor, e queremos vivê-la, Pai. Assim, Senhor, desperta o nosso coração, desperta, Senhor, as nossas atitudes, para que nós possamos, Senhor, construir essa família forte. Assim, Pai, te agradecemos no nome poderoso de Jesus. Amém, amém. Dê um aplauso ao Senhor. Rapaz, tu é fera, ó. Obrigado, meu filho. Eu vou pegar até as outras coisas aqui, ó. Eita Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. O pastor Denon me passou um tema que é preparando os filhos para a vida. Que tema pertinente, porque nós, entenda o que eu vou dizer, nós já estamos, de certa maneira, com o nosso galardão, com a conquista do reino, de certa maneira, já conquistada. Já temos trazido a igreja de Cristo até aqui em triunfo, em vitória, em crescimento. Mas fica uma pergunta muito importante: e a igreja que vai continuar isso? E a igreja e os nossos filhos enquanto adoradores do Senhor? Nós vivemos numa geração onde a maioria dos filhos de crentes não querem ser crentes. E eu vou estreitar ainda mais: a maioria dos filhos de pastores e líderes não querem, estou falando a maioria, tá, irmãos? Não querem seguir os passos dos pais. Por que será? Por que será que em Israel, por exemplo, nós vemos a primeira opção de um jovem quanto ao que ele quer seguir é a opção do sacerdócio? Lá, a criança dos 6 até os 12, 13 anos, ela passa por um primeiro estágio da sua vida espiritual, de conhecimento, onde uma criança de 10 anos, para você ter uma ideia, ele já sabe decorado toda a Torá. Ele já sabe os ensinamentos da Torá. Então, quando ele passa pelo primeiro estágio, que eles chamam de Bar Mitzvah, aquelas crianças que se destacam, elas continuam uma segunda etapa, que eles chamam de Beit Mitzvah, que é Sefer Mitzvah, que é a continuidade, além da Torá, também os livros históricos, os poéticos, os proféticos, e também a interpretação. E aí, quando chega mais ou menos por volta dos 17 anos de idade, os jovens que mais se destacam nesse aprendizado, eles são selecionados para serem discípulos, ou talmidim, como eles falam, que é alunos ou discípulos de algum rabino. É por isso que quando Jesus olhou, eles são escolhidos para serem discípulos de algum rabino. É por isso que quando Jesus olhou para os discípulos dele, ele disse assim, não foram vocês que escolheram a mim, mas eu que escolhi vocês. Por quê? Quando aqueles discípulos eles se destacavam nessa segunda parte do aprendizado acerca das Escrituras, eles escolhiam qual era o rabino que eles iriam seguir. Então, na época de Jesus, tinham dois muito famosos, chamados Hilel e Shammai, que eram respectivamente dos saduceus e dos fariseus. Então, dependendo da vertente
da vertente religiosa que eram os seus pais, a sua família, eles escolhiam qual escola rabínica eles iriam participar. E aí Jesus vem e fala que é justo o contrário, não foram vocês que escolheram, foi eu que escolhi vocês. E um jovem em Israel, e até os dias de hoje é assim, ele só escolhe a profissão, aqueles que não se destacam, eles são encaminhados para a profissão, geralmente, a profissão dos pais. Mas a primeira opção é o sacerdócio. É a primeira opção de todo jovem. E por que no restante do mundo em geral, a gente vê cada vez menos o interesse dos jovens pelo sacerdócio, pelo pastorado? Por que isso tem se apagado? Por que esse desejo, essa fome tem se apagado? E até mesmo, como eu já disse anteriormente, mesmo que não seja para o sacerdócio, até por servir ao Senhor, nós estamos cada vez mais com essa estatística. Se você vai, eu não sei se alguém já teve oportunidade de participar de um culto dentro de um presídio. Eu já participei muito, na época do pastor Paulo Farias, eu comecei a acompanhá-lo lá por 2005, 2006, e eu acompanhava para tocar, eu tocava violão e eu acompanhava para fazer os louvores. Eu era um dos ministros de louvores lá da igreja carcerária, como ele chamava, né? Nós íamos todo domingo para Raimundo Vidal, lá na 7 de setembro, aos sábados era lá na Anísio Jobim, na estrada, e eu ia para tocar, depois eu comecei a pregar e tal. E quando você está fazendo um culto lá dentro, é interessante, porque a impressão que dá é que todo mundo é crente, todos, sem exceção. Você canta um louvor, irmão, principalmente se for um louvor mais antigo, aqueles louvores da Cassiane, aqueles louvores, né, que é incrível, não fica um sem cantar, e lá não tem data show com a letra não. Você diz, rapaz, é todo mundo crente? Não é. É que é praticamente todo mundo filho de crente, que foi criado na igreja. E o que é que está acontecendo? E nós precisamos, quando a gente, eu quero colocar aqui esse tema de preparando os filhos para a vida. Eu quero destacar essa palavra vida, porque pode dar uma impressão que é como preparar um filho para ele viver fora da igreja. Mas eu quero destacar essa palavra, como preparar um filho para que ele viva em qualquer lugar, sem desejar as coisas do mundo, sem esse desejo ardente, às vezes até aqueles que estão na igreja. Sabe, uma pergunta que eu recebo muito de jovens é: pastor, é pecado fazer tatuagem? É uma pergunta muito comum que eu recebo dos jovens. E eu antes eu ia, né, naquela linha radical, mas eu aprendi que quanto mais radical você é, mais você afasta ele, mais ele tem repulsa. E aí eu costumo responder com outra pergunta. Eu pergunto assim: por que é que você quer tanto se parecer com o mundo? Porque a diferença é o seguinte, é o que ele vai escrever, né? Lá no mundo escreve algumas coisas, ele quer escrever Jesus, quer escrever outras coisas, mas a pergunta é: por que quer tanto se parecer com o mundo? Essa é a pergunta. E como eu vou preparar o meu filho para que ele possa, mesmo vivendo nesse mundo, é aquele princípio da garça, né, que é um animal lindo, branco, assim, um branco tão puro. E é interessante que a garça, ela pousa sobre a lama, mas ela não suja nenhuma pena dela. Então, como preparar o meu filho para viver esse princípio? Porque não tem jeito, querido, a gente não pode, não dá para colocar uma redoma, e querer isolá-lo
das tentações, dos perigos, não tem como. Então o que nós precisamos fazer é preparar os nossos filhos de dentro para fora, para que quando eles estejam diante de uma lama, diante do lamaçal, mesmo pousando lá, eles não venham se sujar, não venham se contaminar. Assim como Daniel e seus amigos lá no reino da Babilônia se destacaram, foram bem-sucedidos, tiveram êxito e não se contaminaram. Amém? Então eu quero trazer alguns princípios, porque eu quero começar com essa pergunta poderosa. Na arte de fazer perguntas, né? Às vezes a gente tenta ser um pouco prolixo, um pouco cheio de arrodeio, quando na verdade toda pergunta poderosa, ela começa com a palavra como. Então, essa pergunta poderosa, como preparar um filho ou uma filha para a vida? Como é que nós vamos fazer isso? Essa é a pergunta poderosa. Será se existe uma fórmula? Será se existe uma fórmula que eu vou dizer assim, olha, faça isso, isso e isso, e aí é uma garantia? Será se existe um método? Será se existe um passo a passo, uma cartilha, sabe, que nos dê uma garantia que o nosso filho vai ser bem sucedido, que o nosso filho vai ser crente, que os nossos filhos serão um homem ou uma mulher de Deus? Existe isso? Por que é que nós vemos na Bíblia tantos exemplos de filhos que não deram certo? Que não seguiram os caminhos dos seus pais, né? Nós já começa lá no princípio com Caim, não deu certo, e toda a Bíblia a gente vai percorrer e a gente vai encontrar o filho de Noé, Cã, teve aquela situação, foi amaldiçoado pelo pai, né? Toda aquela situação, Esaú, o filho primogênito de Isaac, né? Era para nós orarmos hoje e clamarmos ao Deus de Abraão, Isaac e Esaú, mas por uma desobediência, por uma negligência, né? Nós oramos para o Deus de Jacó, ao invés de o Deus de Esaú. E olha que era filho de um dos patriarcas, filho de alguém que viveu os princípios e experimentou as promessas, o cumprimento das promessas do Senhor na vida dele. Alguém que foi discipulado por um homem que é chamado de amigo de Deus, e não deu certo. Sabe, você já parou para se perguntar por que é que não foram os filhos de Moisés que deram continuidade no ministério dele? Por que foi Josué? Por que não foi Gerson, o mais velho, o primogênito? A Bíblia não fala muitas coisas acerca deles, mas o certo é que nenhum dos dois deram continuidade no ministério de Moisés. Por que isso? Quando a gente vai olhar outros exemplos, como os filhos de Arão, os dois lá, que ofereceram fogo estranho no altar e foram fulminados pelo Senhor, morreram ali. E os filhos de Eli também, com a mesma trajetória. Pastor, mas esses eram sacerdotes negligentes, está legal, mas e os filhos de Samuel? E sabe o que eu amo na Bíblia, queridos? É que a Bíblia não encobre o erro de ninguém. A Bíblia poderia muito bem só colocar a parte boa de todos os seus personagens. No entanto, até mesmo aqueles que estão lá na galeria da fé, lá em Hebreus 11, quando a gente vai ler a história deles anteriormente, a gente vê todos os defeitos deles. Abraão mentiu, Isaac também foi na mesma onda e mentiu também. E a Bíblia não esconde esses defeitos dos seus filhos, das situações. E aí,
isso tudo é para quê? É para que nós possamos aprender com esses erros. Então, por que é que a Bíblia coloca todas essas situações, assim também como tiveram muitos que tinham tudo para dar errado? Tem alguém aqui que tinha tudo para dar errado? Alguém aqui que pode dizer assim: rapaz, era para eu dar errado, era para eu ter dado errado. Eu tive todas as oportunidades para ter dado errado, mas você está aqui, amém? Amém, é pela misericórdia, é pela graça. Você não merecia, eu não merecia, mas nós estamos aqui. E nós vamos ver muitos assim, como o próprio José, né, que passou por tantas situações e podia muito bem ser um homem cheio de feridas na alma. Os próprios irmãos o maltrataram, o venderam, os próprios irmãos odiavam ele. Passou pela questão de ser escravo, passou pela questão de ser preso injustamente. E tinha tudo para dizer assim: não, ele cometeu todas essas atrocidades porque era alguém que tinha ferida na alma, mas ele foi alguém que foi bem sucedido, e todas as promessas do Senhor se cumpriram na vida dele. Quando a gente olha para a história de um dos juízes de Israel, chamado Jefté, a Bíblia diz que ele era filho de uma meretriz, era filho de uma prostituta, tinha tudo para dar errado, mas foi juiz sobre Israel, e outros mais, né? Jabes ou Jabes, né, que o seu nome significa dor. O seu caráter era para ser um caráter de dor, mas no entanto ele fez uma oração que mudou a sua história. E assim mesmo nós precisamos entender essas diferenças, mesmo sendo filhos de homens de Deus. Mas será se eles fizeram tudo conforme as Escrituras nos orientam? E hoje, queridos, nós temos um agravante, que é uma concorrência desleal da internet. Com a questão da internet, obrigado, querida. Com a questão da internet, é uma concorrência desleal. Essa questão desses influenciadores digitais que estão aí. E aí daqui a pouco aquilo que os pais falam não tem mais tanto valor quanto o que fala um influenciador digital desse. É ou não é verdade? E aí tudo que envolve esse mundo digital, toda essa facilidade tecnológica, de que nós temos o mundo na palma da mão. Um jovem entra no quarto, um jovem entra num banheiro, e ele tem todo o mundo, o que ele quiser, ele tem na palma da mão dele. E aí como tratar sobre essas questões? Fora questões culturais, o meio ambiente em que vive, em que está se relacionando, tudo isso influencia na criação e no desenvolvimento de cada pessoa. E então, aí você pode perguntar: pastor, então, o senhor deu meio que uma má notícia para a gente, e aí tem jeito? Ou será se é uma questão de sorte? Ou será se é uma questão de que, eu vou deixar e dizer, se Deus quiser, o meu filho vai ser bem sucedido, o meu filho vai ser bem preparado para a vida? Será se é uma questão de sorte? Eu quero ver com vocês aqui como fazer essa preparação, não como um método, não como um passo a passo. Afinal de contas, a gente vai observar que entre os nossos filhos, quem aqui tem mais de um filho? Quem tem mais de um filho? E quem tem mais de um filho vivendo na mesma casa, que às vezes a pessoa tem outro filho de um outro relacionamento, né? Você já percebeu que os nossos filhos, eles vivem na mesma casa, têm a mesma educação, têm a mesma comida, têm os mesmos ensinamentos, e cada um é de uma maneira diferente? Ou é só lá em casa que é assim? É geral. Então, baseado nisso, querido, eu não tenho como te dar um passo a passo. Olha, você vai fazer na segunda-feira, igual como um médico dá uma dieta para um paciente, né? Na segunda-feira, no café da manhã, você come isso, no almoço isso, de tarde faz um lanchinho assim. Não tem. Eu não tenho como te dar um passo a passo. Olha, dia de domingo tu faz assim, dia de segunda tu faz assim, na terça, não tem. Porque cada
casa aqui, cada casa tem uma cultura de uma família, uma cultura familiar, né? Cada pessoa tem um temperamento diferente, né? Tem comportamentos diferentes. Eu tenho um filho, meu filho do meio, ele é extremamente, mas extremamente introvertido. O meu mais velho, onde chega, faz amizade. Então, são completamente diferentes. Mas tem algumas coisas que nós podemos ver na palavra de Deus como princípios. Diga comigo, princípios. Esses princípios é o que vão fazer diferença, independente de como os nossos filhos são. Amém? E acima de tudo, eu preciso entender, desde já eu já posso falar com você isso aqui, até porque o pastor já passou uma mensagem para mim. Pastor, cadê o texto? Até agora você não falou da Bíblia. Eu vou já falar o texto, tá bom? Que nós vamos ler. Mas, para tudo que nós vamos falar aqui, queridos, há a necessidade de uma coisa chamada fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. O apóstolo Paulo falando aos Romanos, ou foi Tiago que falou? Não, é o apóstolo Paulo mesmo. Que tudo que não é de fé é pecado. Então eu preciso, para tudo aquilo que eu vou passar aqui como princípio, é necessário ter fé para aplicar. Amém? Glória a Deus. Então me ajude aí, Deuteronômio capítulo 22, versículo 8, vamos ler. Para a gente entender aqui alguns princípios de como preparar. Eu vou pedir a tua ajuda para ler comigo aqui. Você vai colocar aí, Ismael? Está colocando? Então vamos lá? Vamos lá? Lê comigo aí. 3, 2, 1. Olha que texto interessante, né? Rapaz, por que Deus vai falar um negócio desse? E colocar como instrução para o seu povo? Né? Alguém pode olhar e dizer assim, rapaz, o que tem a ver a engenharia, né? Quando você construir uma casa nova, ele não diz se você, ele diz quando você construir uma casa nova, faça um parapeito em torno do terraço. Isso aí está falando, queridos, de construção. Diga, a família é uma construção. Diga, o casamento é uma construção. Diga, os filhos são construção. Então, até tive erro de concordância. Os filhos são construções. Cada filho é uma construção. Amém? Então, o Senhor está falando aí, quando ele fala de parapeito, ele está falando de proteção. Você já foi num lugar assim, onde tem uma marquise e não tem uma proteção, o perigo que é de alguém cair? Então, veja bem, porque eu quero trazer esse princípio de proteção. Porque eu posso não fazer o parapeito? E deixa eu te dizer uma coisa, a grande maioria, parece redundância, mas é proposital. A grande maioria não constrói. Eu vou ser mais específico. A maior parte dos crentes não constrói esse parapeito. Porque eles confiam, pastor, que a responsabilidade é do pastor. Que a responsabilidade é do tio ou da tia da escola bíblica dominical. Então, a grande maioria dos pais, diga comigo, a casa nova são os meus filhos. Tá bom? Se eu estivesse falando para casais aqui, eu ia dizer a casa nova é o meu casamento. E aí eu ia trazer os princípios para um casamento. Aqui eu vou falar o parapeito que é para os filhos, tá bom? Estão comigo aqui? Me ajuda a pregar, irmão, me ajuda, finalzinho de tarde, dá um sono, se tu não me ajudar não vai sair muita coisa não.
Então me ajuda a pregar, participa aí, tá bom? Vamos lá, ainda tem a ministração principal de hoje, que é do pastor Aldenor. Amém? Então vamos lá. A maioria dos crentes constrói a casa, faz o terraço e o parapeito. Problema do pastor. Na hora que o menino estiver drogado, eu chamo o pastor para ir lá em casa. Na hora que estiver endemoniado, eu ligo 3 horas da manhã para o pastor ir lá expulsar o demônio. Por quê? Porque não construiu um parapeito. E não é de dizer que não tem tempo, não é dizer que não tem dinheiro, porque hoje em dia está assim, pastor, ao invés do parapeito, as pessoas preferem um telão de 65 polegadas na sala. Ao invés de um parapeito, preferem uma antena da Sky no teto, ou a rede de internet lá. Eu não estou dizendo aqui que não é para ter isso, eu estou falando de prioridades. Ao invés de parapeito, a pessoa passa horas na internet. Ao invés de parapeito, a pessoa faz campanha de prosperidade financeira antes de fazer campanha pelos filhos. As pessoas não constroem um parapeito. E aí depois vão dizer assim: Deus, onde foi que eu errei? Está igual o povo lá, do profeta Malaquias, que, onde é que nós te roubamos, Senhor? Aí quando o filho está nas drogas, quando o filho está de um jeito que não tem mais jeito, para o homem, humanamente falando, aí vai dizer: onde é que eu errei? Porque não construiu um parapeito, porque não fez uma proteção. Eu quero falar aqui sobre essa questão cultural, porque tem uma coisa que está invadindo a casa dos crentes, sabe, que é essa nova questão ideológica aí, do politicamente correto. Porque o que eu vou falar aqui, queridos, hoje à tarde, escute, olhe para mim, é politicamente incorreto. Se tem alguém aqui hoje que tem um pensamento meio esquerdista, vai ficar escandalizado comigo, vai ficar chateado comigo. Ainda bem que eu não sou o pastor daqui da área, depois eu vou embora. Aí tu te vira com o pastor Aldenor. Sabe, nós precisamos entender que a cultura do reino, ela é contrária à cultura desse mundo. Então deixa eu falar uma coisa para você. Existe a cultura, eu vou fazer uma analogia da cultura do mundo com a cultura do Egito, amém? Trazer de volta lá aquela questão dos hebreus lá, tá bom? Então eu vou falar aqui sobre a cultura do Egito versus a cultura do reino. E deixa eu falar uma coisa sobre a cultura do Egito, que isso é verdade. Eu aprendi com um amigo meu que esteve lá. No Egito, tem uma situação lá, que é o seguinte, pastor Aldenor, as casas que não são terminadas, as casas que estão em construção ainda, elas não pagam imposto. Então, o que os espertalhões fazem lá? Não conclui nunca a casa. Então é comum você passar lá e ter casa faltando uma janela, ter casa com os vergalhões lá em cima, tudo para fora, entendeu? Ter casa lá com os andames do lado, porque está fazendo alguma coisa que enquanto não está acabada, ele não paga imposto. Então tem gente que fica uns 60, 70 anos sem construindo a casa. Então é uma casa inacabada, são casas inacabadas, você está entendendo? Pela questão do imposto. E o que tem de crente, eita Deus, vivendo na sua casa, e eu não estou falando questão de construção, eu estou falando da construção da tua família. O que tem gente na cultura do Egito, que não termina a sua casa, que não termina a sua construção, dos seus filhos, do seu casamento, porque fazem parte dessa cultura maldita. Sabe, ao invés de concluir, eu vou empurrando com a barriga, eu vou indo até eu ver aonde que vai dar.
Meu Jesus da glória. Pastor, é isso mesmo? Só tem 15 minutos, é? Até as 6, é? 6:10, meu Deus, então deixa eu correr aqui. Eu acabei de terminar a introdução, irmãos. Tem 7 itens aqui para a gente falar. Meu Deus, vamos lá. Então, eu preciso fugir, eu preciso rejeitar essa cultura dessa casa inacabada, dessa questão de empurrar com a barriga. Sabe, aqui no Brasil não tem essa, né? Você comprou, já está pagando imposto. Você pensou em comprar, já está pagando imposto. Mas ainda assim tem muita gente tem gente, irmãos, que os filhos já casaram e nunca terminaram a construção. Sabe, tem crente que está vendo o casamento ir pelo ralo, mas nunca termina a construção. Eu não estou falando da construção da tua casa física, eu estou falando da tua família. Entende? Agora, se tem uma coisa, porque não é tudo que é do mundo que é ruim não, irmãos. O próprio Jesus denunciou, dizendo que os filhos das trevas são mais o quê? São mais prudentes do que os filhos da luz. Sabe uma coisa que eles se preocupam lá? É com alicerce. Rapaz, ele pode passar a vida inteira e não terminar a casa, mas o alicerce, e tem mais. Lá tem uma outra cultura, que é o quê? Os filhos vão casando e vão construindo a casa em cima da casa dos pais. Então, o filho primogênito casa, aí ele constrói a casa dele em cima da casa do pai. Aí, quando ele constrói, ele já deixa os vergalhões para cima, porque o próximo filho, quando casar, já vai construir em cima da dele. Então, lá, um homem, ele prepara o alicerce conforme a quantidade de filhos que ele quer ter. Então, às vezes você vê o cara está construindo o primeiro pavimento da casa, mas o alicerce dele é de um prédio. Por quê? Porque ele, não, eu quero ter 6 filhos, mano. Então já sabe que vai ter 6 andares ali. Né? Claro que às vezes, nem sempre, porque tem filha também. A filha vai morar onde? Na casa em cima dos pais do marido. Então, é a quantidade de filhos homens que ficam ali. Então, eles preparam bem o alicerce. E aí eu preciso trazer essa aplicabilidade para a nossa família, para o nosso casamento. Como é que nós estamos preparando o alicerce? Como é que está o teu alicerce? Nós já falamos aqui, a casa nova são os filhos, amém? Então, na cultura do reino, queridos, nós precisamos preparar o alicerce e concluir a construção. Amém? E você está aqui para concluir essa construção, amém? Você está aprendendo para concluir essa construção são os teus filhos, amém? Então eu vou falar do alicerce. O alicerce, na cultura do reino, é basicamente 2 coisas. Diga comigo: ensino e disciplina. Deixa eu falar uma coisa para você. Ensino sem disciplina gera uma coisa chamada permissividade, uma coisa chamada negligência, e isso é horrível na criação de filhos, porque pais que são permissivos, você já viu esse pai? Se tu conhecer, talvez até esteja perto de você aí, não denuncia não, mas você conhece pais assim que dão de tudo para os filhos estudam em boas escolas, usam boas roupas, mas a cultura do Egito, essa questão do politicamente correto, é o quê? Que nós não podemos mais disciplinar os nossos filhos. Houve uma época que estava cogitando aí até colocar a lei da palmada. Os pais poderiam ser presos se dessem uma palmada nos filhos. Imagina se eles vissem o que a Bíblia diz, que é para corrigir com vara.
Então, queridos, escute, o ensinamento sem a disciplina gera permissividade, gera negligência. E sabe o que isso vai trazer de consequência sobre os filhos? Essa questão da permissividade. Escute, não sei se você está anotando aí, uso de tabaco e álcool. Está comprovado, queridos, foi feito pesquisas científicas, está comprovado que pessoas que são viciadas em tabaco, em álcool, em drogas, são oriundos de pais permissivos. Onde até tinha um ensinamento, mas não tinha disciplina, não tinha correção. Olha, mas o que mais gera em filhos de pais permissivos, baixa capacidade de autorregulação. Ou seja, esse filho tem dificuldade em cumprir regras. Esse filho tem dificuldade em ter um domínio próprio. Ele tem dificuldade em seguir essas regras, em cumprir regras. E isso é da vida toda. Você está entendendo? Olha o que acontece com filhos de pais permissivos. Baixa habilidade de reação a conflitos. Queridos, rapaz, olha, eu não vou nem ir um pouquinho mais adiante na geração do pastor Aldenor, mas na minha. Até a minha adolescência era raro você ouvir falar de alguém que se suicidou. Hoje em dia nós estamos numa geração que a namoradinha diz não, o garoto está se querendo tirar a vida, está se cortando, pulando da ponte. Por quê? Porque é uma baixa habilidade de reagir a conflitos. E deixa eu te falar uma coisa, a vida não vai dar moleza para ninguém. Aí nós temos uma geração, queridos, que não consegue se adequar às exigências, às cobranças da vida. Filhos que são completamente dependentes. Filhos que têm criado uma ideologia de que precisam, parece que há uma obrigatoriedade em eles receberem ajuda. Sabe, a gente tem filhos que não agradecem, mas quando o pai faz alguma coisa, porque não é obrigação. E aí, tudo isso é oriundo de pais que exercem esse tipo de paternidade, de permissividade, de negligência quanto à correção. Olha, são filhos que geralmente têm baixo rendimento escolar, têm sintomas depressivos. Ei, queridos, nunca houve uma geração com tanta depressão no meio da adolescência. Nunca, na história, desde que o mundo é mundo. Hoje em dia a gente vê pais tendo que levar até crianças para psicólogos e às vezes para psiquiatras com depressão. Por quê? Porque está faltando cumprir princípios bíblicos, baixa autoestima, desenvolvimento atrasado. Aí qual é o outro extremo? Esse é um extremo, é quando tem o ensino sem a disciplina. Aí tem o outro extremo também, que é o que? É a disciplina sem o ensino. Aí se torna, sabe o que? Autoritarismo. E aí também não é bom isso. Por quê? Porque os filhos de pais autoritários geralmente são filhos que apresentam agressividade verbal e ou física. São filhos que têm uma certa retração social. Eles só se sociabilizam com quem eles se identificam, o mesmo tipo de problema, o mesmo tipo. São pessoas que têm retração social. É alto índice de depressão, até maior do que aqueles com os pais permissivos. Alto índice de depressão, pouca habilidade social, baixa autoestima. Então essa é a cultura do Egito. Ou eu tenho ou eu sou autoritarismo, ou então eu sou permissivo.
E a Bíblia nos convida a termos um equilíbrio. Termos um equilíbrio, irmãos. Rapaz, é algo assim que o inimigo tem tanta fúria quanto eu não sou muito de espiritualizar tudo, não. Tem coisas que são naturais. Mas eu estava com tudo isso aqui em PowerPoint. E o meu computador travou hoje. Mas travou assim, que eu não consegui abrir nem para salvar, para trazer aqui com... E olha que o meu computador é um computador excelente. Novo, mas não deu. Mas ainda bem que eu tinha aqui já. E qual é, pastor, então, qual é o ponto de equilíbrio para eu fazer conforme a Bíblia me orienta? Não é nem autoritarismo e nem permissividade. É uma coisa chamada autoritativo. Autoritativo, o que é? Eu até peguei a definição aqui no dicionário, diz assim, olha, que tem autoridade. Olha, ter autoridade é diferente de ser autoritário. Quando eu sou autoritário, as pessoas só me respeitam na minha frente. Quando eu tenho autoridade, aí é diferente. Você está entendendo a diferença de um para o outro? Então, isso é ter autoridade, ou estabelece uma relação com outra pessoa, com subordinação, que expressa essa autoridade de maneira participativa, não repressiva, admitindo o diálogo. Pais autoritativos conversam com seus filhos. Aí sabe qual é o resultado disso? Eu tenho que correr. Melhor desempenho nos estudos, uso de estratégias adaptativas, maior grau de otimismo e principalmente mais competentes socialmente. São filhos que têm mais facilidade em lidar com os conflitos da vida, em lidar com os desafios que surgem diante deles. Você está aqui comigo? E qual é a base para esse alicerce, pastor? Coloca aí para mim, meu filho, Deuteronômio capítulo 6, versículo 4 até o 7. Deuteronômio 6, do versículo 4 até o 7. Primeiro a base para o ensino. Ouça, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todas as suas forças. Que todas essas palavras que hoje lhe ordeno estejam em seu coração. E aí vem, olha, ensinamento. Olha só, ensine-as com persistência aos seus filhos. Ei, não é só depois de um seminário como esse, não. É com persistência aos seus filhos. Converse sobre elas quando estiver sentado em casa, quando estiver andando pelo caminho, quando se deitar, quando se levantar. Ou seja, eu vou ensinar a palavra, sabe como? Vivendo. Esse texto aqui, queridos, não está dizendo para quando eu acordar, eu já pegar a minha Bíblia e dizer, meus filhos, vem cá, bora ler a Bíblia aqui. Aí quando eu for me deitar, eu vou pegar a Bíblia, meus filhos, vem cá, bora ler a Bíblia aqui. Quando estiver andando no caminho, eu vou andando, meus filhos, olha aqui, olha, ó. Sabe o que isso quer dizer? Isso quer dizer para eu viver essa palavra diante dos meus filhos. Queridos, deixa eu falar uma coisa. Os teus filhos, os nossos filhos não vão seguir aquilo que a gente fala, eles vão seguir aquilo que a gente faz. Você está entendendo? Eles vão seguir aquilo que a gente faz. Eu tinha nesse slide, eu tinha preparado um vídeo que era crianças veem, crianças fazem. É um vídeo muito antigo que tem na internet. A meninazinha, a criançazinha, a mãe está fumando, ela está fumando também. O pai está maltratando da mãe, o filho do lado também maltratando. Você está entendendo? Então, o pai sendo grosso, sendo indelicado, o filho também cedo. Então não vai adiantar, querido, você querer corrigir o teu filho, mostrando, dizendo para ele o que ele tem que fazer e você não faz. E aí eu vou falar uma coisa, não sei se eu falo. Eu falo, pastor? É porque vai bater. Depois eu vou embora mesmo, depois o pastor é um pastor experiente, depois a gente...
Sabe o que acontece? É que a maioria dos nossos filhos não são hipócritas como nós, que vivem uma coisa em casa e outra coisa diferente aqui na igreja. Eles vão viver aqui na igreja exatamente como são em casa e lá no mundo. É por isso que às vezes a gente fica, poxa, o jovem não quer levantar, não quer adorar, não quer. É porque ele está vendo em casa. Quem quiser ver depois, tá? Que agora eu não tenho mais tempo. Mas vê depois. O tema, você vai no YouTube, é Crianças Veem, Crianças Fazem. Então, queridos, preste atenção, porque os nossos filhos vão seguir aquilo que nós fazemos. Você está entendendo? Coloca de volta no texto lá, por favor, filhão, que não vai dar tempo, apesar de que é um minutinho, mas depois você vê na sua casa, porque senão eu realmente não vou ter tempo de concluir aqui. Coloca no texto novamente, por favor. Então, você entendeu essa parte? Ele continua dizendo aqui, vocês as inculcarás. Olha essa versão, fala assim, inculcar. Nessa versão que a gente leu aqui, a NVI fala de ensinar. Essa outra aqui fala inculcar. Você vai inculcar no seu filho. O que é inculcar, meu filho? É a repetição. Tem um ditado que diz assim, que a repetição é a mãe do êxito. A repetição é a mãe do êxito. Então, esse inculcar é todos os dias. É sempre, é no meu modo de viver. Você as inculcarás nos seus filhos, e delas falará quando você estiver sentado em sua casa, andando pelo caminho, ao deitar-se e ao levantar-se. Tem um outro texto aqui de Deuteronômio também, capítulo 11, versículo 16. E esse aqui é até um pouco mais longo, mas ele diz assim, olha, tenham cuidado. 11 e 16. Por isso, tenham cuidado para não serem enganados e levados a desviar-se para adorar outros deuses e a prostrar-se perante eles. Peraí. Tem gente que pensa que eu só faço isso quando eu me prostro diante de uma imagem para adorar. Tem crente fazendo isso aqui todo dia, irmão. Com uma coisa chamada internet, com uma coisa chamada rede social. Não tem tempo para ler, mas fica 2 horas, 3 horas na rede social. Sabe quem é que eu adoro? Eu adoro quem eu dou prioridade. É por isso que Deus um dia denunciou através do profeta, dizendo, esse povo me louva com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Porque a maioria das pessoas, queridos, 5 minutos de oração é um sacrifício. E aí a pessoa tem que dizer, não, porque eu estou pagando preço. Pagando preço o quê, rapaz? Se você está com uma pessoa que você ama, se você está com uma pessoa que você deseja, é um prazer ter contato com ela. Um dia eu estava com um pastor, levando ele para um hotel, pastor chamado Sandip Lal, homem muito usado pelo Espírito Santo de Deus em curas. Ele já esteve aqui em Manaus algumas vezes, já esteve lá na nossa área. E aí eu levando ele para o hotel, aí eu fiz uma pergunta para ele, eu disse, pastor, qual é o preço dessa unção? Ele riu, aí ele me perguntou assim, Felipe, você ama a Daniele? Eu disse, amo. Ele disse assim, é um preço passar horas com ela? Eu disse, não, é um prazer. Aí ele sorriu e disse, pois é. Não é preço de unção, não é preço de uma vida ajustada, irmão, é o prazer da presença do Senhor, de estar na presença do Senhor. Você quer que o teu filho seja um homem de oração e você não é. Sabe? E aquele que é amigo de Deus, ele não vai dizer, é o preço da oração. É preço para quem é fariseu, hipócrita. Para quem é filho. Ou para você é uma coisa horrível, é preço. Meu Deus, que sacrifício ficar perto do meu pai. Que sacrifício ficar com a minha mãe. É assim?
Não é um prazer. Então, se for um preço para você ter tempo com teu Pai Celestial, então, querido, sinto te dizer, você não é filho. Você é só um religioso. Meu Deus, meu Deus, meu Deus. Então tenha cuidado para não ser enganados. Enganados por uma coisa chamada religiosidade, querido. Continua aí o próximo, filho, 17. Versículo 17. Bora lá? Caso contrário, a ira do Senhor se acenderá contra vocês, e Ele fechará o céu para que não chova, e para que a terra não produza, e assim vocês logo desaparecerão da boa terra que o Senhor lhes está dando. 18, pode continuar aí. Gravem essas minhas palavras no coração e na mente, olha, de encucar, amarrem-nas como sinal nas mãos e prendam-nas na testa. Versículo 19, e aqui de novo, ensinem-nas a seus filhos, conversando a respeito delas, quando estiverem sentados em casa e quando estiverem andando pelo caminho, quando se deitarem, quando se levantarem, em outras palavras, viva a palavra de Deus, principalmente na frente dos seus filhos. A problemática, querido, dos filhos de hoje é que os irmãos estão vivendo a palavra de Deus aqui na frente do pastor, mas em casa não estão vivendo, e os filhos estão vendo isso. Tem crente, pastor, que pergunta: por que o meu filho não tem mais prazer em vir para a igreja? Por que o meu filho não quer mais vir para a igreja? Rapaz, ele vive vendo você falar mal do pastor lá. Tu acha que ele vai querer ter prazer em estar aqui? Eu não, rapaz, aquele pastor lá, cabra safado. Eu confio no meu pai, no que ele diz. Eu confio na minha mãe, no que ela diz. Aí fala mal, fica falando mal do pastor, dos líderes da igreja, dos irmãos da igreja lá na tua casa, e quer que o teu filho venha para cá com alegria. Não vem, irmãos, eu já falei. A maioria deles não são hipócritas, como muitos de nós. Porque que nome é esse? Se eu estou aqui, meu pastor e tal, e glória a Deus, e aí ali fora, lá em casa, Aí como é que eu vou querer que o meu filho tenha prazer em estar aqui? Aí depois você vai dizer assim: pastor, o inimigo se levantou. Não foi o inimigo não, irmão. O diabo nessa hora diz assim: eu não tenho nada a ver com a tua língua não, rapaz. Olha, eu não tenho nada a ver com isso aí não, me tira dessa. O diabo tem a costa larga, irmão. Mas ele causa bem menos prejuízo do que a gente coloca na costa dele. A maioria somos nós mesmo que fazemos. Você está entendendo? Glória a Deus. Esse sinal aí diz que é para eu terminar. Meu Deus, tem misericórdia, Senhor. Aí ele continua aqui, versículo 20. Olha, versículo 20, ele continua aqui. Vamos lá. Escrevam-nas nos batentes e das portas das suas casas e nos seus portões. Escute, querido, isso aqui, não está dizendo para você abrir um letreiro lá na tua casa com um versículo da Bíblia, não. É que onde a pessoa se encontrar na tua casa, ele tem que enxergar o cumprimento da palavra de Deus. Você está entendendo? Você está entendendo essa palavra? É assim que nós vamos preparar os nossos filhos para a vida. É vivendo. Continua aí, continua, meu filho. 21. Para que na terra que o Senhor jurou que daria aos seus antepassados, os seus dias e os dias dos seus filhos sejam muitos, sejam tantos como os dias durante os quais o céu está acima da terra. Querido, esse é o segredo da prosperidade familiar, esse é o segredo dos nossos filhos estarem cuidados, é o ensino. E aí tem Provérbios 22:6 também, ensina a criança no caminho. Quando eu não vivo a palavra, quando eu não vivo, eu fico querendo ensinar o meu filho o caminho. E a Bíblia não diz para eu ensinar o caminho. Onde eu cresci, ali na Duque de Caxias, pertinho do Templo Central,
nós tínhamos uns vizinhos que a mãe era separada do pai, ela ensinava o caminho, ela dizia, meus filhos, vocês têm que ir para a igreja, vão para a igreja, mas ela não ia, ela não congregava. Havia uma senhora já bem velhinha dentro da casa delas, que era a avó lá, a matriarca, e todos os meses, um casal de diáconos iam lá servir a ceia, e aí ela aproveitava para ceiar também. Mas ela não ia ao culto, ela podia ir, a mãe dela não, que era bem velhinha já. Mas ela se aproveitava daquilo. Ela ensinou o caminho, mas não ensinou no caminho. Sabe qual é o resultado? Ficaram de maior, e até hoje nenhum dos dois serve ao Senhor. Então não adianta, querido, você querer ensinar o caminho. Não adianta você dizer que teu filho tem que ler a Bíblia. Ele te vê lendo a Bíblia? Hã? Não responde para mim não. Essa é uma pergunta para você responder para você mesmo. Ele te vê você orando? Ele te vê orando, irmão? Sabe, pastor, eu me lembro de todas as 18 horas eu entrar no quarto da minha mãe e eu vê-la com a Bíblia aberta e os joelhos dobrados. Eu me lembro que de algumas vezes que eu precisei ler alguma coisa, que eu peguei a Bíblia da minha mãe, a Bíblia estava toda marcadinha, estava toda cheia de anotações. Será se é à toa que eu continuei nos caminhos do Senhor? Será se foi sorte? Porque, queridos, não é o fato daquilo que eu faço para o Senhor ser uma garantia que o que eu estou fazendo com os meus filhos é o correto também. Eu vou já chegar nesse aspecto aí, mas vamos entrar na disciplina, vamos lá? É agora que, olha o que diz Provérbios, eu vou ler mais rápido aqui, Provérbios 13, 24, diz assim, o que retém a vara, odeia o seu filho. Ei, você que não bate no seu filho, você não bate porque você ama não, você é o contrário. Você não bate porque você está indo nessa onda aí do Egito, nessa onda aí do mundo. Não, o bichinho vai ficar traumatizado. Irmão, deixa eu falar uma coisa para você. Deixa eu falar uma coisa, eu acho que não foi só eu não. Até uma certa idade da minha vida, eu levei surra todo santo dia da minha mãe. Eu não lembro assim um dia que eu não apanhei. E era aquela peia, a pior que tinha. Era aquela pior que tinha, pastor. Era a peia conversada. O senhor já ouviu essa? Era a peia silábica. Ela dizia assim, eu já te falei que não é mais para você. Eu, mamãe, termine logo. Ela ia sílaba por sílaba, em vez de dizer a frase toda, né? Olha, eu já te falei para tu não fazer. Pô, não, ela ia, eu já te falei para tu não fazer mais isso. Rapaz, eu nunca tive trauma contra a minha mãe. Eu nunca deixei de amar a minha mãe. E sabe o que a gente está vendo na geração de hoje? A geração que não apanha de filhos que odeiam os pais. Mas aí o diabo vem, não, se tu bater, tu vai traumatizar. É porque ele sabe que se tu bater, olha o que diz aqui, quem se nega a castigar seu filho não ama. Quem o ama não hesita em discipliná-lo. Coloca aí, meu filho, esse aqui eu quero que você coloque aí. Provérbios 19, 18. Coloque aí, Provérbios 19, 18. Discipline seu filho. Você tem como mudar a versão aí? Coloca NAA, por favor. Eita.
Eita da glória. Coloca o NAA, por favor, aí, se você puder. NAA, que é a... Oi? Corrija o seu filho enquanto há esperança, mas não se exceda a ponto de matá-lo. Ou seja, não mata não, mas dê uma surra de vez em quando merecer. Pastor, mas meu filho merece todo dia, então dê uma surra todo dia. Eu falei que eu ia confrontar esses que são adeptos esse politicamente correto aí. E deixa eu falar uma coisa para você, querido. Deixa eu te falar uma coisa. Isso aí é alicerce. Isso aí é enquanto o teu filho é criança. Deixa eu falar uma coisa para você aqui, escute. Quem aqui tem filho menor de 10 anos? Quem aqui tem filho menor de 10 anos? Deixa eu falar uma coisa para você. Se você não dominar, se você não controlar o teu filho com 3, 4 anos, esquece que com 12 tu não vai controlar. Eu não vou nem entrar aqui em alguns aspectos já práticos. Você já entendeu a mensagem, né? Eu preciso concluir aqui. Olha o que diz Provérbios 22:15. A tolice está ligada ao coração da criança, mas a vara da disciplina a afastará dela. Tem gente que não sabe por que o filho é tolo, por que a filha é tola. Não disciplina. Sabe, às vezes, irmão, eu fico assim, quando eu vejo crente, que o filho está fazendo tolice, e o pai age como se fosse um amiguinho dele. Meu irmão, só falta dizer assim, tu me dá licença, meu. Sabe, outro dia, meu irmão, um pirralhinho de 2 anos, rapaz, fazendo arruaça, e o pai, ei fulano, meu irmão, olha o que tu está fazendo. Meu amigo tem 12 anos, ele não entende a palavra não, ele entende pegar a mãozinha dele assim, ó, não precisa machucar, mas ele tem que sentir, pegar a mãozinha dele assim, já que é 2 aninhos, com 3 dedinhos assim, pá! Me lembro uma vez o Gabriel, meu filho do meio, estava no meu colo, terminou um culto de domingo lá no Templo Central, aí o pastor Aurino foi brincar com ele, fazer um carinho nele. Ele estava meio mordido, ele tinha uns 4 anos, 3 anos. Aí ele estava meio mordido, ele fez assim na mão do pastor. Epa! Eu nunca faça na frente das pessoas, tá, irmãos? Mas leve num cantinho isolado. Como o Templo Central, eu fui lá dentro do meu carro, entrei no carro com ele, peguei, olha, conversei, você não pode fazer isso, peguei, pá, pegava outra mãozinha, pá, pegava outra mãozinha, pá. Eu não contei as sílabas não, mas acho que ele levou uns 8 bolos em cada mão. A brasa era longa. Irmãos, era o prazo, era longo. Irmãos, quando foi umas semanas depois, ele foi querer fazer de novo. Aí eu, epa, o que foi que aconteceu da última vez que você fez isso? Eu apanhei, pai. Quer apanhar de novo? Não, ajeita essa cara. Se tornou tão sociável, irmão. Pensa numa peia que eu usei por uns 3 anos. Quando ele queria de novo, porque tenta, vem de novo. Você está entendendo? Mas tem que, e quando foi preciso por outros motivos, eu não usei a mesma peia não. Eu só usei aquela peia quando era pelo mesmo motivo. Quando era por outro motivo, era outra peia. Você está entendendo, querido? Então, preste atenção. A base é na criação, na infância. Aí olha, coloca aí, meu filho, Provérbios 23, 13 e 14. Esse aqui é tremendo. Provérbios 23, 13 e 14. Olha aqui o que diz a palavra do Senhor. Não retires da criança a disciplina. Não, bota no 13 ainda, irmão. Não leio tão rápido, não. Vamos lá. Não retires da criança a disciplina. Tem a versão que diz: não retires a vara. Não retires, porque fustigando-a, tu com a vara, nem por isso ele morrerá.
não vai morrer não, não vai não. O 14. Tu a fustigarás com a vara e livrarás a sua alma do Seol, ou do inferno. Tem pai que quer livrar a alma do filho do inferno e nunca deu uma peiazinha. Você está entendendo? Por que o diabo está colocando na sociedade para não fazer isso aí? Porque ele quer levar os filhos para o inferno. E ele sabe que qualquer pessoa, não é porque você é de uma família ruim, ele sabe que qualquer ser humano sem disciplina vai para o inferno. É por isso que a Bíblia diz que o pai disciplina o filho que ama. É por isso que Deus nos disciplina, querido. Aí Deus nos disciplina e tu não quer disciplinar teu filho. Ainda fica com raiva se alguém fizer isso. Esses dias agora eu tive que tratar uma família que queria sair da igreja porque o diácono chamou a atenção do filho. O bichinho vai ficar traumatizado, só tem 6 anos o bichinho. Quer dizer que ele pode bater nas outras crianças e ninguém fala nada. Meu filho, deixa eu te falar uma coisa, se tu não disciplina em casa, fica tranquilo, tá? No futuro a polícia vai disciplinar. Um dia meu filho mais velho foi punido na escola. E ele só ia poder entrar no outro dia com a assinatura do pai ou da mãe. Ele tinha seus 9 anos, 10 anos. Sabe o que ele fez, irmão? Ele falsificou a assinatura da minha esposa. Aí a supervisora descobriu e ligou para mim. Eu disse, é? Chega, o veneno escorreu assim. Deixa comigo. Chegou em casa, foi umas 2 horas de conversa. Ele começou se tremendo e chorando e tal. Mas depois, quando ele viu que estava só na conversa, ele foi ficando de boa e tal. Quando ele achava que não ia, estava tudo resolvido. Aí eu, filho, com todo o amor, é o seguinte. Aí eu falei para ele assim, você sabe que o que você fez além de pecado é crime. Aí eu falei para ele assim, papai vai lhe bater agora. Ele voltou a tremer. Papai vai lhe bater agora, para quando você for adulto, a polícia não te bata. Papai, eu estou falando de disciplina, eu vou até deixar isso aqui. Irmãos, foi de cinturão. E lepo. E aí nessa hora eu já digo logo para minha esposa, fica lá fora do quarto, eu tranco a porta, que ela começa a chorar, não sei quem chorava mais. Pá. Você está entendendo? Não matei, não espanquei meu filho, não criei trauma nele, meu filho me ama. Você está entendendo? Então a disciplina ela anda junto com o ensino. Essa é a base, E aí o parapeito, vamos lá no parapeito, eu quero falar algumas coisas aqui sobre essa proteção. Quando você construir uma nova casa, faça um parapeito no terraço. Olha aqui, ó. Eu quero te falar como é que funciona os ciclos. Todos nós, Deus fez toda a criação em ciclos. Eu não sei se você sabe, mas a cada 7 anos, nós somos um ser humano novinho em folha. A cada 7 anos, nós trocamos todas as células do nosso corpo. Não sei se você sabe disso. A cada 7 anos, todas as células do teu corpo são trocadas. E Deus, Ele trabalha muito com essa questão de ciclo. Quando você vai olhar os anos sabáticos, é de 7 em 7 anos. No sétimo ano sabático, tem o ano do jubileu, que é o 50º. Deus trabalha por ciclos. E nós, os seres humanos, somos assim também. E os nossos, na criação dos filhos,
Isso aqui, queridos, é algo que é comprovado já pela neurociência, tá? Essa questão dos ciclos. E aí o primeiro ciclo dos nossos filhos é do 0 aos 7 anos. E é o ciclo do aprendizado. É aí que nós vamos ensinar os nossos filhos. Amém? É aí que nós temos que ensinar. Às vezes você acha, querido, que a tua criança não tem capacidade ainda de aprender. Pergunta dela, pelos episódios da Galinha Pintadinha que ela assiste, ela vai te falar tudinho. Só que parece que tem um bloqueio, que quando é das coisas da Bíblia, parece que não, ainda é criança. Sabe, lá na nossa área, lá, os nossos tios e tias lá do departamento infantil são orientados a não, olha, aqui não é lugar de entreter criança, aqui é lugar de ministrar. Porque a gente pensa que um bebezinho de 2, 3 anos não está aprendendo, ele está aprendendo, mais do que um velho. Dá um celular para ver se ele não vai saber mexer direitinho. Então, o primeiro ciclo, que é dos 0 aos 7 anos, é o ciclo do aprendizado. O segundo ciclo, dos 7 aos 14 anos, é o ciclo do serviço. Ei, querido, coloque o seu pré-adolescente, coloque a sua criança acima de 7 anos para ajudar nos serviços domésticos. Ensine-os a servir. É o ciclo do serviço. O terceiro ciclo, que é dos 14 aos 21, preste atenção aqui, aí é o ciclo da aliança. É onde você vai promover. Eu precisaria aqui de pelo menos algumas horas a mais para desenvolver cada um desses ciclos aqui, queridos. É aí que você vai desenvolver no seu filho a aliança com a família, a aliança com Deus. Aí tem o próximo ciclo, que é dos 21 aos 28, é o ciclo da consagração dos frutos. É aí que o jovem vai casar, é aí que ele vai começar a ter filhos, nessa fase dos 21 aos 28. E dos 28 aos 35, vamos parar aqui nesse ciclo, é o ciclo da multiplicação. Inclusive, olha, esse nome aí, essa nomenclatura de ciclo e tal, é coisa de neurociência, é coisa difícil aí, complicada, mas repare bem se os antigos não diziam assim, né, pastor? Dizia assim, rapaz, quem dos 20 não barba, dos 30 não casa, com 40 não tem nada. Olha a sabedoria popular. Olha o que é sabedoria popular. Por quê? Porque é uma sabedoria que é pela observação. Né? E aí vem a neurociência trazendo tudo aqui, a explicação científica desses ciclos. Ei, às vezes, queridos, eu vejo filhos, o cara de 40 anos de idade, barbadão, vivendo às custas dos pais. Está errado. Por mais que more comigo, meu filho mais velho tem 21 anos. E ele ainda é solteiro. Ele mora comigo. Mas quando deu 18, filhão, é o seguinte: agora, sua calça, seu sapato, tá? Comida, papai nunca vai deixar faltar, não. Tá? Mas as suas coisas é com você, tá, papai? Peguei assim no queixo dele, assim, eu conheci aqui, tá vendo essas barbinhas que estão começando aqui, ó? Se vire. Com 18 anos, que pai mal. Não, eu sei o que eu estou fazendo. Entendeu? Os meus dois, o Gabriel tem 17 anos, está se preparando para a prova da AMAN. Mas já trabalha também, já tem o dinheiro dele, já compra. A Ana Letícia tem 14 anos. Começou há 2 semanas atrás, começa a trabalhar na Farmabem. Trabalha meio período, estuda no outro meio período, faz curso no outro período, faz curso dia de sábado, do jovem bancário. Entendeu? E aí vai chegar um tempo que é por conta dele, sabe? Tem pai que tem medo de empurrar o filho do ninho.
não vai se estatalar não, fica tranquilo, irmão, é a natureza. Esses dias, antes de ontem, estava falando com uma pessoa da minha família, que sustenta um marmanjo de 45 anos. E como eu trabalho também, além de pastor, eu trabalho no mercado financeiro. De vez em quando esse marmanjo me liga, aí diz assim, somos parentes, né? Então ele não me trata de pastor, trata pelo... Felipe, tem alguma coisa aí para investir? Eu estou com 10 mil parado aqui. Aí esses dias agora a pessoa veio me pedir uma ajuda para ajudar ele. Mas por quê? Não, porque o bichinho não tem dinheiro. Tem. Ele tem dinheiro investido comigo. Não, mas ele disse que não tem. Claro, tu é besta. Tem um ditado antigo que diz que quem acha besta não compra cavalo, meu irmão, porque a besta dá outros. Ele encontrou uma besta, uma lesa, ficou assim, tu é lesa. Continua sustentando o bichinho. Então empurra, que eu quero é ver se antes de chegar no chão ele não vai dar jeito de bater as asas. Agora tem pai que tem pena, não quer empurrar, querido. Então tem essa questão. Qual é o preparo na prática? Eu quero encerrar com isso aqui. Eu peço até perdão, eu já passei aqui mais de 15 minutos. Mas como é esse parapeito na prática? São 4 princípios, eu não vou poder estabelecer, não vou poder desenvolver cada um, mas eu quero que você guarde isso. O primeiro princípio desse parapeito, porque assim, essa questão de ensino e disciplina é alicerce, amém? Ensino e disciplina é o quê? É alicerce, é base. Porque eu estou diante de pais aqui, pastor, que não tem mais o que fazer, não dá para voltar mais atrás lá, os filhos já cresceram. E aí, os filhos que já estão adolescentes, jovens e até adultos. Então esse parapeito, ele é composto de 4 princípios. Eu não vou poder me deter em nenhum deles, mas eu quero que você saiba quais são. Amém? O primeiro princípio é o princípio da oração. Amém? A oração do justo pode muito em seus efeitos. Ore pelos seus filhos. Ore, mas ore, queridos. Ore, ore, ore. Passe tempo. Invista tempo de oração pelos seus filhos. Rapaz, às vezes tem gente... Você pode observar, queridos, pode observar, uma boa parte dos irmãos e irmãs, e são mais irmãs isso, que são envolvidas no ministério de intercessão de uma igreja, normalmente os filhos, na maioria das vezes, não estão nos caminhos do Senhor. Porque investe tanto tempo orando pela igreja, orando pelos irmãos da igreja, e não ora pelos filhos, pelos próprios filhos. Então invista tempo orando pelos seus filhos. Não estou dizendo que você não vai mais, pastor, estou fora da intercessão da igreja. Não, não é isso. Mas invista tempo orando pelos seus filhos. Tem gente, irmão, tem gente que é solidário a todo mundo na igreja. Todo mundo que está passando por problema, meu irmão, eu vou abrir um propósito de oração contigo e tal. Aí, mas nunca orou pelos filhos, nunca abriu um propósito de oração pelos filhos. Outra coisa, permita que os teus filhos te vejam orando. Os teus filhos sabem que tu ora. Permita que eles saibam. Sabe? Já chegou gente lá na minha casa e meu filho, não dá, papai não vai poder te atender agora não. Ele entrou para orar. Melhor tu voltar outra hora. Ele sabe. E não é que eu estou fazendo para me aparecer não, irmãos. Eu não vou fazer isso nas praças públicas. Eu estou fazendo isso lá dentro do meu quarto. Mas os meus filhos sabem. Segundo pilar, segundo parapeito, jejum. Queridos, eu preparei aqui textos e tal. Depois eu posso até passar para o pastor. Preparei os textos tudinho, mas não tem como a gente... É um assunto bem amplo, mas
oração e jejum. Sabe, como eu falei, nós precisamos fazer isso primeiro pela nossa casa. Não adianta, querido, eu ser um crente bonitinho de domingo à noite, como diz o pastor Judson de Oliveira. Não adianta eu ser o crente bonitinho de domingo à noite e a minha casa está desarrumada. O que Deus falou para o rei lá quando ia morrer? Coloca a tua casa em ordem. Coloca a tua casa em ordem, porque tu vai morrer. E aí, qual é o legado que tu está deixando para os teus filhos? Terceiro pilar do parapeito, proclamar a palavra. Nesse aqui, querido, eu quero falar uma coisa para você. O que a palavra diz? Olha, Isaías 65, 23 diz que nós não, uma promessa poderosa de Deus para nós, dizendo, olha, e não trabalharão debalde, e nem terão filhos para a perturbação, porque estes são semente bendita do Senhor. Os filhos são herança do Senhor. Então, querido, proclame a palavra sobre eles. Sabe o que é proclamar a palavra sobre eles? Não é pregar para eles não, porque pregar, nós já vimos aqui. Tu vai pregar como? Como? Vivendo. Então tu já pregou vivendo. Como é que tu vai proclamar a palavra sobre eles agora? Declarando o que a palavra diz acerca deles. Se você controlar a tua boca, você vai controlar tudo, irmão. Sabe, deixa eu te falar um princípio. O apóstolo Paulo diz que nós não caminhamos pelo que vemos, nós caminhamos pelo que cremos. Então fale aquilo que você quer ver do seu filho, não fale o que você está vendo. Eu estou aqui diante de pais que nesse momento os filhos não estão na presença do Senhor. Eu estou aqui diante de pais que nesse momento os filhos estão fazendo algo de errado lá fora. E aí tem pais que emprestam a sua boca para Satanás, para proclamar aquilo que ele está vendo. Olha, o meu filho vai ser assim mesmo. Olha, puxou para não sei quem da família que também tem esse tipo de problema. E fica proclamando maldição. Então proclame aquilo que você quer ver do seu filho. O meu filho vai ser um adorador do Senhor. O meu filho é um adorador do Senhor. O meu filho é semente bendita do Senhor. Proclame a palavra sobre ele. Deixa eu te falar uma coisa, querido. Olha, presta atenção. Diga comigo: comportamento versus identidade. Deixa eu falar uma coisa para você. O comportamento que o teu filho está tendo hoje não é a identidade dele. Não o rotule. Abraão mentiu. A Bíblia chama ele de mentiroso? Chama ele de amigo de Deus. Às vezes você vê um comportamento errado do teu filho, aí você dá uma identidade para ele naquele comportamento. É um beberrão. É um viciado. É um preguiçoso. Proclame o que a Bíblia diz. Qual é a identidade dele? A identidade dele é em Cristo. Proclame isso. Ele está com um comportamento errado. Denuncie, corrija o comportamento errado, mas não rotule daquele comportamento, porque essa não é a identidade dele. Você entendeu bem isso? Ficou bem claro, irmão? Às vezes o pai, a mãe vê o filho mentindo em alguma situação, aí vai rotula, até um mentiroso. Não rotule, porque essa não é a identidade dele. Amém? E por último, esse aí é o que mais vai doer, pastor. Diga comigo: oferta. Vai doer agora. Coloca aí para mim, filho, Jó 1:5. Jó 1:5. Glória a Deus. Vai chegar. Tenha fé. Travou aí, filho? Eu leio aqui.
Vamos lá, eu vou ler aqui, Jó 1:5. Quando se encerrava um ciclo de banquetes, Jó chamava os seus filhos e os santificava. E levantava-se de madrugada e oferecia holocaustos, segundo o número de todos eles. Pois Jó pensava assim: talvez os meus filhos tenham pecado e blasfemado contra Deus em seu coração. E Jó fazia isso continuamente. Preste atenção aqui comigo. Esse alicerce precisa penetrar na rocha. Enquanto o alicerce for só na parte superficial ali, só de areia, qualquer coisa pode fazer tombar. Então tem que ser completo. É maravilhoso. É maravilhoso. O pastor falou de oração, todo mundo glória a Deus, aleluia. Jejum, glória a Deus, aleluia. Palavra, glória a Deus, aleluia. Mas agora vai mexer no teu bolso. E nessa hora, tem um espírito maligno que se manifesta dentro das igrejas. Sabe qual que é? Mamon. Ixi, o pastor já vai falar de dinheiro ali. Parece que o culto todinho é espiritual, mas a hora da oferta não é não. Tu nunca vai ver alguém assim, como é teu nome? É Mamon. Não. Ele só se manifesta na hora dos dízimos e das ofertas. Na hora que se fala em dinheiro dentro da igreja. Tem duas coisas dentro da igreja que o inimigo atua ferrenhamente. Uma é salvação. Você pode ver, na hora do apelo, meu irmão, não estou preparado agora não outro dia. E é na hora de dinheiro também, quando vai falar de dinheiro. E eu vou falar agora de oferta. Jeremias 48:10 diz assim: maldito é aquele que faz a obra do Senhor relaxadamente. Sabe qual é o meu problema? É que eu penso que a obra do Senhor é só aquilo que eu faço aqui no púlpito ou lá na minha célula. Você sabe o que é a obra do Senhor? É tudo aquilo que Ele coloca nas minhas mãos para fazer. Isso é a obra dEle. Então criar os meus filhos é a obra do Senhor também. E se eu faço isso relaxadamente, a Bíblia está dizendo que eu sou maldito. Tem alguém aqui comigo? Então preste atenção, porque eu vou te ensinar um princípio poderoso sobre essa questão dessa oferta pelos filhos. Porque a Bíblia diz que Jó, ele sacrificava, ele ofertava pelos filhos. Deixa eu fazer uma pergunta bem básica aqui. Você já deu alguma vez alguma oferta de santificação pelo teu filho? Ah, pastor, mas é Antigo Testamento. Então rasga o Salmo 23 também, não serve para ti. 91. É Antigo Testamento, irmão. Deixa eu falar uma coisa para você. O ritual acabou, mas o princípio não. Para tudo que tu tiver essa desculpa que é Antigo Testamento, acabou o ritual, mas o princípio não. Você está entendendo isso? Deixa eu te falar uma coisa. Quem é pai aqui vai concordar comigo. O que dói mais? É ser destruído o meu carro ou o meu filho? Hã? Tem gente que falou o carro aqui, eu não acredito não. Quem é um infeliz que eu vou disciplinar ele agora? Pastor, o senhor viu isso? Rapaz. Eu vou perguntar de novo, que eu acho que você se enganou. O irmão aqui está tendo misericórdia. Eu já estou querendo Deus de justiça já. O que é pior para um pai? Perder um carro ou perder um filho? O irmão ficou calado, ó, não falou nada agora. Quem é
esse infeliz? Quem é esse filisteu incircunciso aí? Rapaz, que coisa! Volta aqui comigo, só tem um que é contrário, vamos lá. Ah, ele não tem carro. Vamos lá, volta aqui comigo, volta aqui comigo. Me diz uma coisa, o diabo não podia ter ido direto e matado os filhos de Jó? Porque, meu irmão, o cara perder 10 filhos no mesmo dia, tu pode continuar milionário como for, a tua vida acabou, meu amigo. Agora pergunta para mim, pastor, pergunta de um por um, vai. Pastor, por que é que o diabo precisou tocar primeiro na riqueza de Jó? Você já parou para se perguntar sobre isso? Não, né? Isso aí, está me ajudando a pregar mais do que os outros. Ó, toque lá. Eita Deus. Por que é que o diabo precisou tocar na riqueza de Jó? Porque a Bíblia diz que Jó sacrificava, ou seja, ele ofertava. Porque tem gente que pensa que santificação é uma vida devota, igual dos monges tibetanos lá. Para ele sacrificar, ele tinha que ter o quê? Ele tinha que ter o que sacrificar, certo? Olha bem, se você ler todo o texto de Jó, capítulo 1, você vai ver que o próprio Jó, o próprio diabo fala para Deus assim, ó, ei, todo mundo sabe que tu tens cercado. Ele usa até uma expressão bem antiga para cerca, chamada sebe, que é o mesmo que cerca, de proteção, de muro, de parapeito. Está comigo? Tu tens cercado Jó e tudo o que ele tem. Agora, o que é que causava essa cerca? Diga, as ofertas de Jó. Porque, aí responde a pergunta, por que é que o diabo teve que tocar em tudo? Porque ele não tendo o que ofertar, tirava a cerca. Irmão, ore, jejue, proclame a palavra, mas oferte pelo seu filho. Oferte pelo seu filho. A Bíblia conta, depois você vai procurar isso, não dá tempo, isso aí seria uma ministração só disso. O resgate, uma oferta de resgate pelo primogênito. Ah, pastor, é lá ritual. O ritual cessou, o princípio não. E eu estou falando, queridos, daquilo que eu vivo. Então, oferte pelo seu filho. Jó fazia isso continuamente. Ele ofertava. Sabe? Dedique uma oferta especial pelo seu filho. Chegue com o seu sacerdote, meu pastor, eu quero fazer uma oferta especial pela vida do meu filho. Eu quero fazer uma oferta especial pela vida dos meus filhos. Do primogênito é uma oferta de resgate, dos demais filhos é uma oferta de santificação. E esse princípio Deus estabeleceu para qualquer área da sua vida. Dê uma oferta de santificação pelo seu casamento. Dê uma oferta de santificação pela sua empresa. Ah, aí nessa hora uma mão fala assim, pastor, só terminou em dinheiro, olha aí, ó. É porque ele sabe que se você fizer isso, a coisa vai mudar, ele vai ter uma cerca, ele não vai conseguir chegar perto. Você está entendendo, querido? Eu não posso, eu vou concluir aqui, eu vou concluir.
mas eu quero deixar como prática de tudo isso. Queria lhe convidar a ficar de pé, por favor. O pastor vai fazer um intervalo agora, pastor? O pastor vai fazer um intervalo agora. Eu acabei pegando um pedaço do tempo dele. Mas escute, se você não puder fazer isso hoje, prepare algo especial, seja amanhã no culto, ou seja quando você receber, prepare uma oferta especial, chegue com o seu pastor e diga: meu pastor, isso aqui é uma oferta especial, pela vida do meu filho fulano de tal, dê o nome, faça isso. Não é à toa, escute, irmão, escute, nada na Bíblia está por coincidência, está por uma mera história. Não. Não é à toa que o inimigo precisou tocar nos bens de Jó, porque tirando tudo que ele tinha, ele não tinha como sacrificar, ele não tinha como ofertar pelos seus filhos. E aí, o que aconteceu? Depois que tirou tudo, depois que cessou a oferta, cessou o sacrifício, ele tocou nos filhos. Enquanto não cessou o sacrifício, enquanto não cessou a oferta, ele não tinha como chegar nos filhos. Você está entendendo essa palavra? Você está entendendo essa palavra? Então, coloque essa palavra em prática. Amém? Eu vou emprestar as palavras do escritor aos Hebreus, diz assim: acerca desse assunto eu tinha muito mais sobre o que falar com vocês. Mas eu estou certo de que algo o Espírito Santo já fez aqui nessa noite. Amém? Eu estou certo de que muita coisa você pegou. Tem muitos pais aqui que não tem mais como voltar atrás com relação a alicerce, a ensinar uma criança, porque o filho não é mais criança, mas você pode construir um parapeito. Amém? E escute, não adianta você fazer o parapeito da oração, fazer o parapeito do jejum, da palavra, e não fazer da oferta. Querido, deixa eu falar uma coisa para você. Isso não é barganha com Deus, não. Isso é princípio estabelecido por Ele. Da mesma maneira como Ele estabeleceu o princípio do dízimo. É um princípio onde há um retorno com o cumprimento dele. E da mesma maneira é esta oferta pelos filhos. O que a Bíblia diz que o marido de Ana, o Eucana, ele fazia quando ele ia ao templo? Ele dava uma oferta para cada um dos filhos, mas para Ana ele dava em dobro. Então você pode até me perguntar assim: pastor, qual é o valor dessa oferta? Dentro das tuas possibilidades, é o grau de importância do teu filho, dos teus filhos. Porque também não venha com uma oferta de R$10 e dizer que o teu filho é importante para ti, tá, irmãos? Se o teu filho não vale mais do que um X salada, se o teu filho não vale mais do que uma pizza, se o teu filho não vale mais do que, quem sabe, uma ida ali em Presidente Figueiredo, você está entendendo? E essa oferta não vai mexer na tua oferta do culto não, que você traz. Amém? Eu quero louvar a Deus por esse momento aqui. Eu quero louvar ao Senhor pela oportunidade de estar aqui com vocês. Eu peço ao Espírito Santo que essa palavra seja arraigada no teu coração e principalmente que ela venha gerar frutos, que ela venha gerar prática,
para que o nome do Senhor seja glorificado através da tua família, através dos teus filhos, e vai se cumprir a palavra do Senhor na direção deles, que eles são semente bendita do Senhor. Amém, querido? Amém? Que Deus os abençoe poderosamente em Cristo Jesus. Amém.